Patrimônios da Fé, um olhar sobre as igrejas históricas de São Luís. Entre as ruas de pedra e casarões coloniais de São Luís, ergueram-se templos que resistem ao tempo. Hoje, vamos visitar 4 igrejas centenárias que guardam histórias de fé, arte e cultura. São Luís foi fundada em 1612 e, desde o início, a igreja teve um papel fundamental na organização da cidade. Cada uma dessas igrejas carrega não apenas uma função religiosa, mas também um significado histórico e cultural para os maranhenses. Igreja do Desterro, a mais antiga de São Luís, com uma história de fé e resistência. A Igreja do Desterro foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos. A Igreja do Desterro, originalmente, ela tinha a invocação de Nossa Senhora do Desterro e ela foi erguida no formato de uma ermida, uma capela bem menor, com as características das ermidas do século XVII. Ela sofreu um processo de abandono no começo do século XIX e ela terminou desabando. Um morador da região chamado José Lé, ele reinicia a construção, mas ele morre e não vê a igreja concluída. Essa segunda igreja, ela vai ser concluída a partir de uma campanha patrocinada por um escrivão que também morava aqui nas imediações, por volta de 1839. Mas também, após o falecimento desse escrivão, a igreja entra em desuso, tem vários objetos roubados e o templo entra em processo de arruinamento rápido, né? E essa segunda igreja desabou também. E em razão desse segundo desabamento, a administração da província do Maranhão cogitou a demolição das ruínas, enfim, que haviam aqui, e a utilização de espaço para um mercado. Mas o bispo do Maranhão entendeu que não, que deveria ser o caso de reconstrução, e nós temos hoje este templo, que é a terceira igreja do Desterro, e com a invocação de São José do Desterro. A invocação mudou de Nossa Senhora do Desterro para São José do Desterro, em razão da iniciativa, lá do começo do século XIX, do José Lé, que era devoto de São José, que foi inaugurado em 1869. As características que nós vemos da igreja hoje são da estética de meados do século XIX. Né? O retábulo do altar ele é do século XIX, dessa época, 1860. O próprio desenho da igreja, tanto interno quanto externo, são evocativos desse período, meados do século XIX. Ela não é uma igreja com muitos ornamentos, já se havia passado o barroco, né? Já estava em um outro contexto, o neoclássico, né? E o neoclássico ele preza por linhas menos rebuscadas, enfim, uma estética mais sóbria. E, no entanto, na fachada, a colocação daqueles bulbos na fachada, um bulbo maior e outros menores, que são a grande característica da igreja de São José do Desterro e que fazem dessa igreja uma igreja única no Maranhão e no Brasil. A igreja do Desterro ela tem muitas invocações do martírio de Cristo, da Semana Santa. Tem uma imagem do Senhor morto e o Bom Jesus da Cana Verde também, que simboliza o momento em que ele é flagelado após o julgamento de Pilatos. Muito característico também é esse altar com traços neogóticos. O estilo neogótico, que é muito visível na igreja dos Remédios, ele aparece aqui também porque ele era muito o gosto próprio do século XIX. Nós temos a imagem de Nossa Senhora das Dores, que é uma imagem que sai em procissão na Semana Santa e que é uma imagem classificada como uma imagem de roca. Elas são móveis, partes dela, os braços, enfim, que são modificados a cada procissão. E elas são de vestir porque elas não têm a talha da vestimenta. É uma vestimenta de tecido que é colocada, enfim, trocada a cada procissão. Então, a igreja de São José do Desterro, ela é uma igreja muito relevante para o turismo, é a marca do bairro do Desterro. O bairro do Desterro leva seu nome em razão, inicialmente, da ermida de Nossa Senhora do Desterro. Ela é muito frequentada a missas dominicais às 7 horas da manhã, mas é uma igreja que ainda congrega não só pessoas do bairro do Desterro, como da cidade de São Luís inteira. Nossa visita segue para a Igreja do Carmo. Igreja do Carmo,
conhecida pela sua imponente fachada barroca, é um marco da devoção carmelita. Esta igreja foi levantada num segundo momento porque foi precedido pelo Carmo Velho, que é o que nós chamamos Igreja de São Benedito, na Rua do Egito. Os freis moraram lá, depois vieram para cá e construíram tudo isso. Este aqui não foi privilégio só dos carmelitas. No segundo momento, os jesuítas construíram o que depois acabou sendo a Catedral de São Luís e também de São José. A Igreja do Carmo possui um dos altares mais ricos em detalhes, esculpidos em madeira dourada. O que mais impressiona é a reforma feita em 1910 dos freis capuchinhos que tinham vindo da Lombardia, de Milão, e trouxeram o altar-mor, que foi projetado por o engenheiro arquiteto de São Luís, e junto veio a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é de proveniência francesa. Ela é secular, uma imagem de mais de 100 anos. A igreja é referência para o povo de São Luís, que atualmente é atendida por 10 sacerdotes. Eu estou na terceira geração da minha família que frequenta aqui a Igreja do Carmo. Esta Bíblia aqui eu ganhei de presente. Essa Bíblia pertencia ao Frei Narno. Frei Narno era um missionário franciscano que veio aqui para o Maranhão, na missão aqui para pregar a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo em terras maranhenses. Esse presente aqui eu tenho como um dos maiores presentes que eu ganhei na vida, porque afinal de contas ela fez parte da história de um missionário. A presença dos freis é espiritual em primeiro lugar, mas não deixa de cumprir a lei de Jesus, dar de comer a quem tem fome. De segunda a sexta, 70 pessoas vêm e se declaram satisfeitos daquele almoço, aquela refeição. Então, uma ajuda verdadeira para quem está precisando. O museu é acessível, é só chegar e ver muita coisa, tanto nas salas como nos corredores e no claustro. Da Igreja do Carmo, seguimos para a Catedral da Sé. Catedral da Sé, o coração religioso da cidade e um exemplo da grandiosidade arquitetônica. A história da Catedral de Nossa Senhora da Vitória ela começa com a devoção a Nossa Senhora da Vitória, na Batalha de Guaxenduba, quando se expulsa os franceses pelos portugueses. Os portugueses atribuem a Nossa Senhora um milagre que aconteceu na Praia de Santa Maria, em Icatu, onde, aparecendo uma senhora vestida de branco, ela transformava areia em pólvora e pedras em balas de canhão. E isso teria ajudado os portugueses a vencer essa batalha e ter a posse da terra. Em 1622 foi construída uma primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Vitória, que foi construída pelos jesuítas. Eles então fizeram toda essa estrutura que foi inaugurada junto com a escola em 1699. Quando os jesuítas foram expulsos, a nossa catedral, dedicada a Nossa Senhora da Vitória, entrou em estado de ruínas e então tudo foi transferido para a Igreja de Nossa Senhora da Luz. A Igreja de Nossa Senhora da Luz, ela foi construída no estilo barroco.
que era o estilo predominante daquela época. O altar-mor foi a única coisa que sobrou desse período. Ele foi feito pelos alunos do Colégio dos Jesuítas. Alguns desses alunos, eles eram indígenas. Logo depois, com as várias reformas que se teve, vários estilos arquitetônicos eles foram se agregando a essa igreja. Logo depois do Barroco veio o Rococó, e logo depois do Rococó veio o estilo do Barroco joanino. Nós temos muita presença do neoclássico, e que ele se estabeleceu de forma muito forte quando a fachada foi mudada no ano de 1921, que de uma torre a igreja passou a ter 2 torres. Toda a fachada, na verdade, foi transformada para seguir o ritmo do neoclássico. O piso todo era de madeira, porque existiam as campas no chão onde as pessoas deveriam ser sepultadas. No final do século XIX, a lei contra o sepultamento dentro das igrejas acaba entrando em vigor e o piso todo é alterado. Nessa época também houve uma grande reforma e a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, que é a primeira imagem peregrina no Maranhão. Acontece também uma das grandes alterações da nossa igreja, que é a pintura do forro, tanto da capela mor quanto da nave. Eles foram feitos pelo artista maranhense João de Deus. Ela é a sede da igreja da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Ela possui não só um valor histórico, como um valor religioso. Nós temos atividades frequentes, celebrações, Santa Missa, adorações ao Santíssimo Sacramento. Nós recebemos pessoas de todos os bairros de São Luís que vêm participar e que aqui também vêm se confessar, além também de procurar nossa igreja para os sacramentos, especialmente o sacramento do batismo e o sacramento do casamento. Nós temos acompanhado algumas confissões de turistas, que no momento da visita procuram para uma confissão, para um aconselhamento. Está sendo uma experiência muito boa, que ainda não tinha a oportunidade de vir nessa igreja, com essa tamanha riqueza de detalhes, que a gente vê. E lá no nosso estado ainda não tinha andado, mas aqui é uma perfeição. Vai ficar marcado por mim como uma experiência muito boa vir aqui. Espero que mais pessoas possam vir aqui e ter essa mesma experiência aqui. Eu sou devota de Nossa Senhora, Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho linda essa igreja, eu sinto uma paz quando eu entro. Hoje eu já rezei mesmo sentada, bem olhando para ela, Nossa Senhora da Vitória. Manter a catedral realmente é uma grande responsabilidade. Com a graça de Deus, a gente tem conseguido conversar com o poder público para que esteja também nos ajudando nessa conservação desse patrimônio que não é só religioso, mas também é histórico e artístico. Da Catedral da Sé, seguimos para a Igreja dos Remédios. Igreja dos Remédios, um refúgio de cura e esperança para os fiéis. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, ela é resultado de uma pequena ermida que aqui foi construída ali no ano de 1719, a mando de pessoas importantes da ilha de São Luís. Como aqui era só mato, era um matagal ainda, a devoção foi surgindo bem lentamente. Depois essa capela, essa ermida, ela ficou abandonada. Quando ela foi reencontrada e a imagem da santa, de Nossa Senhora dos Remédios, ainda estava intacta, então as pessoas atribuíram uma espécie de milagre. E isso despertou muito a vinda de romeiros, seja pela curiosidade, seja pela devoção, pela fé. Isso fez com que o número de pessoas que frequentavam fosse aumentando cada vez mais. Esta igreja ela sofreu várias modificações. Ela é resultado já da terceira construção.
como aqui nessa área morava uma parcela, né, de pessoas que tinham um certo valor aquisitivo, então isso fez com que as pessoas, demonstrando a sua devoção, elas começassem também a se preocupar com a construção da igreja. Elas começassem, de fato, a trazer imagens, né, vinda de Portugal, sobretudo, sempre como resultado de milagres. Graças que eram alcançadas por elas, que eram pedidas para Deus por intermédio de Nossa Senhora dos Remédios. Isso fazia com que muitas imagens valiosas, né, fossem trazidas. Nós temos a própria imagem de Nossa Senhora dos Remédios, nós temos uns vitrais, que na época foi ricamente ornada essa igreja, o sacrário é algo bem valioso que nós temos. Muitas peças que aqui tem, elas ainda são originais, porque houve uma preocupação muito grande de conservar como patrimônio religioso e, claro, patrimônio cultural, seja da cidade, seja da nossa paróquia. A igreja, ela tem um caráter bem interessante. Ela é a única aqui em São Luís, né, porque ela tem um estilo gótico. Isso faz com que ela expanda, né, uma beleza muito grande. Esse estilo dela, por sinal um estilo muito bonito, a torna única aqui na nossa capital, na nossa cidade. Algo que caracteriza muito a nossa paróquia, que é a nossa igreja Nossa Senhora dos Remédios, é a presença dos 4 evangelistas na parte frontal da igreja: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós somos pessoas que precisamos desse ser sobrenatural, né, nos dando o conhecimento e a consciência de que nós somos criaturas de um Criador. Em 2019 eu tive um tumor do estômago e esse tumor eu operei e graças a ela e ao Divino Pai Eterno, esse tumor foi retirado e não me trouxe nenhuma sequela. Então, para mim, Nossa Senhora dos Remédios é tudo aqui. É com ela que eu me pego para que as coisas aconteçam bem na minha vida. É aqui que eu encontro a minha fé, é no colo de mãe, Maria. Minha paz se renova. Cada dia que eu piso nessa igreja, eu sinto a renovação, a presença de Deus. E a igreja Nossa Senhora dos Remédios, ela é esse local que possibilita esse encontro, né, entre a criatura e o Criador, entre o ser humano e o próprio Deus. Aqui na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, nós temos um grande desafio. Nós moramos numa região que hoje é praticamente desabitada. Temos muito mais hospitais, clínicas, escritórios. Então isso torna para nós um desafio em termos de fiéis que moram realmente aqui. Como que a gente tenta, né, atingir essas pessoas? Através dos meios de comunicações sociais. Aqui, inclusive, nós temos grupo de jovens que faz esse trabalho de expandir essa fé juvenil, no sentido também de atrair novos jovens, né, para participarem da igreja. As igrejas de São Luís são mais do que construções. Elas contam a história de um povo, suas tradições e sua fé. Que possamos seguir valorizando e preservando esse patrimônio, para que essas histórias continuem vivas. Manter essas igrejas vivas é garantir que as próximas gerações conheçam a riqueza da nossa história. A restauração e valorização desses templos também impulsionam o turismo e fortalecem a identidade cultural da cidade.